Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Vale a pena masterizar VS mantendo uma média de volume de -6 LUFS? Isso vai te garantir mais volume no PA? Você vai ter um VS com mais pressão sonora? Teu projeto vai tocar melhor no ao vivo? Para responder essas perguntas, eu estou gravando essa videoaula e vou fazer um comparativo tocando o mesmo VS, só que com volumes de masterizações diferentes. E se você quiser aprender mais, aprender a produzir música, produzir um VS, mixar, masterizar, eu tenho vários cursos que irão te ajudar. O link desses cursos estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo e qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Então fica aí para acompanhar esse comparativo e verificar os resultados e tirar as conclusões se vale a pena ou não. Depois da vinheta a gente volta. Muitos colegas seguidores aqui desse canal me fazem a mesma pergunta que eu fiz para vocês na introdução desse vídeo, que é a seguinte: vale a pena masterizar VS e montar um projeto de VS mantendo uma média de volume deles em torno de -6 LUFS? Lembrando que LUFS é a unidade medida do áudio utilizada na masterização e -6 é muito volume, é muito alto, é mais ou menos a média de volume praticada atualmente quando se pensa em masterização de música popular, música comercial, como rock, como heavy metal, como o pop, dance, o funk. Então, mais ou menos nessa média de volume. É lógico que tem músicas com mais volume e tem músicas também com menos volume, batendo em torno de -8, -10. Então, para a gente esclarecer essa dúvida, eu separei nesse projeto do Reaper, nessas 3 pistas, o mesmo VS, só que com volumes diferentes, com masterizações diferentes. Reparem que eu tenho aqui o Yulin insertado no meu master do Reaper. O Yulin é o que vai fazer a medida em LUFS desses 3 áudios. E caso você não conheça ou não tenha esse plugin, ele é gratuito, eu vou disponibilizar o link para download aqui embaixo na descrição desse vídeo. Reparem principalmente o que ele vai indicar aqui, ó, nessa região mais clarinha, que é a medição média em LUFS do áudio que a gente for reproduzir. Eu tenho aqui na pista vermelha o VS que já está fechado, mixado, né? O VS presepado da Marília Mendonça, com uma média de volume que eu já analisei, batendo aqui em torno de -17 LUFS. Na pista amarela, aqui embaixo, eu tenho esse mesmo VS, só que agora eu masterizei mantendo uma pressão sonora em torno de -10 LUFS. Essa é a média de volume que eu pratico, profissionalmente falando, quando eu pego o VS para masterizar. É o que eu indico, depois eu vou explicar por quê, e é o que eu mostro no meu curso de produção de VS. Eu mantenho mais ou menos em torno de -10, -11 ou -9. E aqui embaixo eu tenho o mesmo VS, só que agora eu masterizei para manter uma média de volume de -6 LUFS, que é o que a galera gosta de trabalhar. E aí eu vou mostrar no final se vale a pena ou não fazer essa masterização com volume muito alto. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um trechinho. Eu vou selecionar um trechinho aqui que pode ser esses 4 compassos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, para a gente ouvir. É importante que vocês estejam ouvindo com um fone de ouvido ou com uma boa monitoração para ter a real percepção, já que, apesar de serem o mesmo VS, foram masterizados diferentes, então tem diferença na sonoridade. Eu vou dar o play, a gente vai ouvir primeiro o de cima, depois esse de baixo e por último esse daqui. E vamos analisar também a média de volume em LUFS dessa região que eu estou selecionando. Por quê? Essa é uma outra dúvida que muita gente me pergunta, que é o seguinte: quando você trabalha masterizando uma música ou um VS, normalmente você vai ter diferenças de intensidade sonora na execução daquela música ou daquele VS. Tem momentos que tem mais pressão sonora, tem momentos que tem menos pressão sonora. Tem momento que entra uma sanfona, no outro momento da mesma música não tem sanfona, mas entra uma percussão. Então você tem oscilações. Como você tem oscilações, você tem, logicamente, um trecho da música ou do VS que tem mais volume e outro trecho que tem menos volume. Isso é normal. Muita gente me pergunta e acredita que aquela média de volume, por exemplo, -10 LUFS, tem que estar presente na introdução do VS, por exemplo, que só tem violão, vamos supor. Ou tem que estar presente em toda a reprodução daquele VS. Não tem.
Isso é uma média. Você analisa ele todo, tira uma média, vai ter momentos da música que vai ter mais volume e outros momentos que vão ter menos volume. Mas vamos lá, vamos dar o play, vamos ouvir primeiro esse daqui e fazer a análise. Reparem que está com uma média de menos 17, mais ou menos o que eu já tinha identificado aqui. Vamos ouvir a de baixo. Em torno de menos 8,5, vamos colocar assim, 8,5. Vamos ouvir a terceira. Em torno de menos 6, menos 6,1 lufs. Então, nós temos diferentes volumes para o mesmo arquivo, masterizados de maneiras diferentes e, logicamente, quem estiver ouvindo aí vai perceber que esse último VS soa melhor porque ele tem mais volume, isso é lógico. Então, você tem uma percepção de que ele está melhor do que os outros simplesmente por ele estar com mais volume. Porém, se a gente analisar os 3 VS com o mesmo volume, e aí eu não falo na masterização, e sim o volume de saída aqui que eu vou ajustar, a gente vai conseguir identificar realmente a sonoridade dos 3 e verificar qual que está mais solto, qual que está mais travado na dinâmica, se um está distorcendo, clipando, gerando algum ruído, gerando alguma anomalia ali naquele arquivo de áudio que o outro talvez não esteja gerando. Então, para a gente fazer essa análise, vamos fazer o seguinte. Aqui estava dando uma média de menos 17. Esse daqui estava batendo 8,5 mais ou menos. Para chegar no menos 17, eu vou diminuir aqui, talvez menos 8,5. Vamos ouvir ele. Vamos ver se ele vai dar uma média de menos 17 também. Mais ou menos isso. Chegou aqui no finalzinho batendo próximo do outro. E esse daqui, que estava batendo 6,1, para chegar no 17, talvez tenhamos que baixar em torno de menos 10, menos 10,5. Vamos colocar menos 10,5. Reparem que eu estou clicando com o botão direito do mouse sobre esse knob de volume das tracks e ajustando o volume por aqui, ó. É bem simples. Vamos ouvir. Deixa eu só zerar aqui. Eu tenho que diminuir mais um pouquinho, que aqui está com um pouquinho mais de volume. Talvez 0,4. Vamos botar menos 11. Deixa menos 11. É exatamente isso. Então, eu tenho aqui os 3 VS com o mesmo volume de saída. Esse é o volume de saída que quem determina é o técnico de som da sua banda. Se a sua banda não tem um técnico de som, é a pessoa responsável pela empresa ou pelo local para poder controlar os volumes lá, fazer a mixagem da apresentação da sua banda. Então, não adianta nada você ter um projeto com os VS em menos 6 e chegar na hora, o técnico de som não subiu o volume. Aí não vai adiantar de nada. Você vai ter ali a apresentação da sua banda ao vivo e não vai ouvir o VS exatamente porque o técnico de som não chegou. O que também talvez não seja interessante trabalhar com os VS com volume muito baixo, porque pode ser que mesmo puxando o volume lá na apresentação ao vivo, não tenha uma pressão legal para bater e estar no mesmo nível com a pressão sonora do ao vivo, né? da tocada dos músicos no ao vivo. Então vamos ouvir aqui os 3, eu vou deixar em loop, já que a medida de volume deles está parecida agora. Eu vou reproduzir primeiro de cima, depois esse daqui, tudo em sequência, para a gente poder
tirar uma conclusão e ver a diferença de sonoridade. Vamos lá, primeiro esse daqui de cima. A diferença é muito perceptível, pelo menos para mim. Dá para perceber que aqui eu tenho muito menos dinâmica, o áudio não está solto, né? Só que aparece mais o surdo, por exemplo, dá para perceber o surdo com mais nitidez do que nas outras versões. Essa daqui do meio, eu prefiro ela, por isso que eu pratico essa média de volume, porque eu mantenho ainda uma certa dinâmica, não muito solta, como está na versão de cima, só que eu também tenho uma pressão sonora acontecendo ali. O surdo está se destacando, está tudo soando legal, sem comprometer muito a dinâmica. E a versão de cima, ela já está muito solta. Talvez pro ao vivo não seria legal porque você não tem punch, né? Você não tem pressão que eu tenho nessas outras duas versões. Então, masterize todos os VS do seu projeto com uma média de volume confortável que vai te garantir uma pressão sonora legal, vai garantir que você consiga chegar com essa média de volume em todos os VS, independente do gênero que você esteja atuando ali, daquele VS, e você vai ter uma dinâmica legal, você não vai comprometer a dinâmica, você vai ter pressão e você vai conseguir fazer todo o projeto com a mesma média de volume. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se quiser adquirir algum dos meus cursos, o link vai estar aqui embaixo. Se quiser me seguir no Instagram é Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. Lá eu também compartilho conteúdo sobre áudio. E qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!